Vamos falar sobre envelhecimento. Por que o ser humano tem um período de vida definido geneticamente? Por que, por exemplo, alguns animais vivem menos e outros vivem bem mais que o ser humano? Por exemplo, alguns cães, por exemplo, nós vemos no dia a dia que eles vivem 10, 11, 12, 13, às vezes 15 anos no máximo, né? Enquanto outros animais, como a tartaruga, vivem 100, 150 anos. Por que isso? O período de vida do ser vivo é limitado pela sua genética, determinado pela sua genética. Se nós fizermos uma pesquisa na internet, nós vamos observar o seguinte: alguns animais vivem 15 mil anos, como alguns tipos de esponjas. Alguns animais vivem 400 anos, por exemplo, alguns tipos de tubarões, né, de águas frias. O que determina isso? Bem, existem substâncias, existem genes que controlam o envelhecimento. Conjuntos de genes que são ativados ou não dependendo das condições de vida, dependendo dos alimentos e do estilo de vida que nós mantemos. Por exemplo, nós sabemos que o ato de fumar, o ato de não praticar esporte, o ato de se manter acima do peso, ele leva ao envelhecimento precoce. Enquanto que algumas atitudes, como por exemplo, uma alimentação saudável, sem muito carboidrato, sem muito açúcar, vai favorecer a uma período de vida mais longo, com mais saúde. Então, o que nós podemos fazer para ter uma vida mais longa? Então vamos ver aqui algumas substâncias que podem nos ajudar. Alguns alimentos, por exemplo. Então, quais são os alimentos que diminuem nosso período de vida, que nos aumentam o nosso envelhecimento, nosso ritmo de envelhecimento? Bem, aqui o açúcar. O açúcar é o principal alimento que provoca o envelhecimento precoce. Não só o açúcar, como qualquer alimento que contenha grandes quantidades de açúcar. Por exemplo, refrigerante, pão branco, batata frita, são alimentos que têm muito carboidrato, vão acelerar o envelhecimento. Refrigerante, suco industrializado. Então, se você consome muitos alimentos que contêm uma quantidade grande de açúcar, você vai envelhecer mais rápido. Por quê? O açúcar ele age de várias formas. Ele se liga às proteínas essenciais do corpo, causando a sua destruição, a sua inativação. São chamados produtos avançados de glicolização. Então, por exemplo, quem tem uma glicemia alta, grande quantidade de açúcar no sangue, vai ter problemas de envelhecimento precoce. Vai ter precocemente problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas cerebrais, até mesmo AVC. Vai ter problemas vasculares. Então, isso tudo provoca a diminuição do período de vida da pessoa. Então, o que nós devemos fazer? Além de evitar consumir esses produtos, açúcar, os produtos que têm muito carboidrato, como batata frita, pão branco, refrigerante, suco, nós devemos evitar consumir isso. Nós devemos passar a consumir alimentos que tenham uma grande quantidade de substâncias que nos aumente o nosso período de vida. Tenho, por exemplo, gorduras essenciais. Um alimento muito útil, temos o óleo de oliva, temos o abacate, que tem gorduras muito boas. Temos o próprio óleo de coco também, que nos ajuda a ter esse suprimento de gorduras essenciais, que são boas para o nosso corpo. Então, nós temos vários alimentos que podem nos ajudar. Por exemplo, nós temos aqui o abacate, nós temos as nozes também, que têm óleos essenciais. Nós temos alimentos que devem ser incorporados na nossa dieta para aumentar o nosso período de vida. Analisando a dieta dos centenários, das pessoas que vivem muitos anos, existem vários pontos no mundo em que a população vive bastante. Existe em Okinawa um grupo de pessoas que vivem em média praticamente em torno de 100 anos. Nos Estados Unidos temos o pessoal de Loma Linda. Analisando a dieta dessas pessoas, se chegou a uma dieta ideal, seria ideal. Um pesquisador que tem investido muito nessa pesquisa é um italiano chamado Walter Longo. Ele é o pesquisador líder nesse assunto. Ele publicou um livro muito interessante que se chama A Dieta da Longevidade. O Dr. Walter Longo, ele dirige um centro de pesquisa nos Estados Unidos e ele publicou esse livro que analisa estudos bem abrangentes
com pessoas que vivem muitos anos e a sua alimentação. E ele recomenda, nesse livro, tem vários tipos de dietas, recomenda a utilização de óleo de oliva, recomenda a utilização de abacate, por exemplo, de nozes, que contém também essas gorduras essenciais. E ele avança muito nesse respeito. É necessário dar uma lida no livro, né? Provavelmente já tem em português, para se ter uma ideia desse assunto.